Torcida apaixonada do Museu da Pelada. Nós estamos aqui em Pinhais, cidade da Grande Curitiba, para entrevistar um ídolo do Esporte Clube Recife, Ribamar. Você começou como atacante, né? Não era meia, foi isso? Isso. Primeiro, boa tarde, né? É um prazer sempre estar falando do passado, que ajuda bastante o ego da gente, principalmente falar de coisas boas, né? Se bem que em todo o setor tem coisas boas, ruins, títulos, derrotas, mas faz parte da vida. Eu, quando comecei mesmo, eu era centroavante, né? E depois, com o tempo, com alguns treinadores, né, vendo a minha qualidade, assim, no domínio, no passe, na visão de jogo, eu fui jogar no meio de campo e acabei voltando bastante, até cheguei a jogar como segundo volante. Eu era um jogador que não era forte, né? Eu jogava sempre buscando um espaço vazio para receber a bola, tanto no meio de campo, depois voltei a jogar, como na frente, né? Você tem que fugir da marcação, tem que ser inteligente. Se você não for inteligente, você tem que ser forte para aguentar as porradas, aguentar ou segurar a bola na frente dos zagueiros, que daí é já tipo um zagueiro pivô, um centroavante pivô, igual futsal que eu joguei no começo, mas eu não era pivô no futsal, eu era o ala. E, claro, daí com o corpo que eu não era muito forte, era magrinho, eu tinha que me deslocar bastante, sair do meio do zagueiro para ir buscar a bola, depois vir de frente com a bola. Tinha velocidade, não tão velocidade quanto os atacantes pelas laterais, como os pontas na época, mas eu tinha ainda velocidade. Mais do que os zagueiros, né? Mas os zagueiros geralmente, né, não tem aquela velocidade toda, né? E a gente tirava proveito disso, né? Hoje não, hoje está todo mundo bem treinado, tanto zagueiro como atacante. Mas os atacantes naquela época, nessa parte de velocidade e habilidade, sempre prevaleciam em cima dos zagueiros. Eu tive pouco tempo na categoria de base. Na verdade, a minha categoria de base durou 6 meses, né? Eu, na verdade, comecei a jogar futebol já com 18 anos. Isso é raro hoje em dia, né? É difícil, hoje é muito difícil, quase que impossível acontecer. Mas eu cheguei em janeiro na categoria de base do Pinheiros, nos juniores. E em julho eu já estava no profissional, porque fiz um início de campeonato dos juniores muito bom, muitos gols. Fiz muitos gols no campeonato, até fui para a seleção paranaense naquela época. E, consequentemente, em julho, o profissional, carecendo de atacantes que fizessem gols, foram lá, me buscaram na base para jogar no profissional. Isso aí foi 81. O seu Hamilton Noff, né? Um dos treinadores da categoria de base aqui de Curitiba que mais conseguiu revelar jogadores, né, para o profissional, me viu jogando no Capão Raso e me levou para o Pinheiros. Em 81 eu disputei os juniores e já o profissional, então foi muito rápido. Em 82 eu tive uma passagem pela Internacional de Bebedouro. Bebedouro de São Paulo, interior de São Paulo. Fui emprestado pelo Pinheiros à Internacional. Foi eu, o Dudu e o Odair, um ponta esquerda que veio do Matsubara. O Dudu era um centroavante que estava aqui no Pinheiros, que também jogou muitos anos no Pinheiros, jogou bastante no interior paulista também. E fizemos a melhor campanha da história da Internacional de Bebedouro. Foi o que? Série B. Na época era Série B. Hoje é a A2, né, que chamam em São Paulo. É a segunda divisão. É a segunda divisão. A Internacional de Bebedouro, naquela época nós decidimos com o Taquaritinga para ver quem ia para São Paulo fazer o quadrangular final lá. E nós perdemos para o Taquaritinga lá no campo do Botafogo, estádio Santa Cruz. Sim. E teve até várias coisas lá em Ribeirão. Teve várias coisas daqueles. Começamos ganhando o jogo de 2-0. No primeiro tempo eles fizeram 2-1. Segundo tempo empataram o jogo. Daí foi prorrogação, um gol em cada tempo da prorrogação. Acabou
o Taquaritinga eliminando a nossa equipe. Eliminando. Daí o Taquaritinga foi para o quadrangular, subiu para a primeira divisão e a Internacional não conseguiu esse feito, né? Hoje a Internacional acho que está na A4, essas coisas lá. Mas lá também foi onde eu conheci minha esposa, lá era minha namorada na época, hoje estamos casados até hoje. É uma história bonita lá de Bebedouro, onde eu tenho minha esposa até hoje. 37 anos. Você ficou lá quanto tempo? Um ano, disputei o ano todo de 1983. Eu voltei, porque meu passe pertencia ao Pinheiros. Aí em 83 eu joguei em Blumenau. O Pinheiros, ele é um clube que depois, posteriormente, se fundiu ao Colorado para formar o Paraná Clube, né? Eles se juntaram para formar o Paraná Clube. Isso, no início dos anos 90, se não me engano. O Pinheiros era o Água Verde, que mudou de nome para Pinheiro. O Ferroviário mudou o nome para Colorado. Daí juntaram Pinheiros e Colorado para formarem o Paraná Clube, que hoje, infelizmente, eu achei que está na 4ª divisão. Não acho que nem na 4ª divisão. Do não sei brasileiro, se vai ter. Do brasileiro. Infelizmente, uma estrutura enorme, fantástico, o maior clube do sul do Brasil era o Paraná Clube, com todos os seus patrimônios, tudo. Foi o Minelli que começou a montar aquela estrutura do futebol. Foi o Minelli que começou, daí veio o Luxemburgo também, na época do Paraná, né? Na época do Paraná, quando ganhou tudo, desde que as duas equipes se juntaram, ganhou 5 títulos seguidos, e depois foram caindo, perdendo, e chegou no que chegou hoje, infelizmente. Na minha ótica, acredito que não conseguiu fazer com que os apaixonados pelo Colorado e os apaixonados pelo Pinheiros ficassem apaixonados pelo Paraná, para manter o Paraná aonde merecia estar, pelo patrimônio que tem, pela organização que tinha, principalmente o Pinheiros. O Colorado tinha torcida, o Pinheiros não tinha torcida, mas tinha organização, tinha clube, tinha patrimônio. Os dois tinham. Um clube mais de elite, isso, né? Mais clube social, mais social do que futebol. Tanto quando eu joguei no Pinheiros, o futebol era um segmento do clube. E para o Santos? Como é que foi a sua ida para o Santos? Daí em 84 eu voltei para o Pinheiros, fomos campeões paranaense naquele ano, eu disputei o ano todo. Em 85 a gente disputou o Campeonato Paranaense também, acabamos sendo vice-campeões para o Atlético. Time forte, que o Pinheiros era um time disputou forte. Brasileiro, não disputou? Disputou Taça de Prata, Brasileiro, tudo aquilo que tinha o Pinheiros disputou. 85, aí em 86 o seu Geraldo Damasceno, que tinha uma bom relacionamento com o Santos. O Santos, ele me indicou, tanto eu quanto o Gilmar, que fomos juntos na época para o Santos, me indicou para o Santos, e eu acabei indo para o Santos em 1986. Para mim era o sonho, né, de todo jogador sair de um time do Paraná para jogar no time do Pelé, né? Jogar lá na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Assim, eu cheguei no Santos, eu só queria ser jogador do Santos, não precisava nem jogar, só sair emprestado para lá, para cá, como eu saí do Pinheiros. Mas no fim acabei chegando, treinando durante um mês lá, me adaptando à cidade, e já entrei no time e também joguei o ano todo no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Acabamos perdendo a semifinal para a Inter de... sim, foi o ano que a Inter de Limeira, outra Inter, outra Internacional, que formou um grande time lá. Formou na época o técnico Pepe, Tato, Pepe, Manguinha, Silas, Kita, né? O Kita era centroavante. E vocês perderam essa semifinal justamente para esse time. Justamente para a Inter de Limeira, que acabou ganhando do Palmeiras lá no Parque Antártico. Eu já estava em final de contrato, e o Santos demonstrou interesse no Luiz Carlos e no Luizinho, e o Santos acabou me negociando, eu e o Éder para lá. Já foi na semana seguinte, foi coisa bem rápida. Aquele time foi um time fantástico. Isso é uma polêmica que não acaba nunca, um campeonato que não... Mas eu tenho uma história muito boa dessa polêmica.
porque ninguém comenta. Eu fiquei chateado de não ter sido bicampeão em 88, porque foi quase aqui a mesma equipe que jogou e o Bahia foi campeão. Sim. Certo? Foi o Bahia em cima lá do Internacional, do Fluminense. O futebol nordestino estava com toda a força naquela época. Só que o Bahia só não ganhou da gente. Empatou com a gente de 1-1 lá na ilha e 0-0 na Fonte Nova, e nós perdemos o último lance lá. Acho que o Nando saiu na cara do Sidmar, se não me engano. O Sidmar fez uma grande defesa. Se a gente ganha o jogo, era nós que íamos para semifinal e final, e poderíamos ganhar como o Bahia ganhou e sermos bicampeões, e ninguém ia falar nada desse de 87. O pessoal fala o que na verdade foi uma afronta que o Flamengo e o Internacional fizeram. Na verdade não foi nenhum dos dois, foi o Clube dos 13. Né? Foi o Clube dos 13. É porque eles quiseram afrontar a CBF e viram que depois, se a CBF na época fosse uma CBF dura, séria, correta, eles iriam, na verdade, eles iam cair para a segunda divisão. Cair não, ser mandado pelo que acontece, isso, né? Principalmente que o Curitiba aqui deixou de jogar um jogo com uma liminar e caiu para a segunda divisão. Mas a CBF conseguiu o patrocínio. Sim. Tanto que todos os clubes tinham Coca-Cola. Daí, quando apareceu o patrocínio, todos os clubes aceitaram. Aceitaram o regulamento, aceitaram o cruzamento, aceitaram tudo. Na hora de receber, todo mundo aceitou, acredito eu. E na hora de cumprir, não quiseram. O triste é que o campeonato foi decidido mais fora de campo. Mais fora, mas você vê, tanto que todas as brigas, instâncias, todo mundo vê, teve um regulamento, todo mundo assinou, todo mundo concordou e não compareceram. É isso que eu estou falando. Ou não compareceram, além de ser uma afronta, já é um negócio que eles tinham que julgar melhor até o não comparecimento. Foi um festival de erros ali, né? Mas o que a gente vai falar? O que vai falar do esporte? O esporte esteve lá. Foi lá, se candidatou, foi a campo no dia do jogo. Sim. Nós tiramos foto, entramos no campo, teve o WO, tudo. Agora, teve aí eu queria te perguntar, por que Sport e Guarani não continuaram a decisão dos pênaltis até... Isso foi antes, foi na final do módulo amarelo. Na verdade ali foi um acordo entre os presidentes dos clubes na hora, foi 13-13. Todo mundo já tinha, foi 13-13, todo mundo já tinha batido os pênaltis. Na verdade não foi 13-13. Nós batemos o último e nós estávamos na vantagem. E aí não... Daí os presidentes... Tanto que hoje o Sport é considerado campeão por causa desse pênalti a mais que a gente bateu. Mas independente disso, esses pênaltis não era nem para existir. Todo final de semana eles mudavam o regulamento. Tanto que contra o próprio Guarani, nós ganhamos jogo de 3-1, né, se não me engano. E aqui foi 3-2, 2-1. Eu sei que a gente tinha a vantagem do gol. Aqui lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, e nós fizemos a vantagem. Daí o regulamento mudou. Contra o Bangu foi a mesma coisa. Mudou durante a semana. Infelizmente, a CBF ela não tinha pulso da coisa, não mandava como tinha que mandar. Por isso, na hora do cruzamento, os clubes peitaram. O jogador, ele só quer uma coisa. Na época, era só jogar futebol. Você quer entrar dentro de campo, ou você não quer fazer treinamento físico, você não quer fazer musculação, você não quer correr, caminhada, você quer jogar bola. É claro que para acontecer isso tem que ter uma preparação. E na época a gente queria entrar, ver o estádio bonito e jogar o futebol. Agora essas peculiaridades aí, esses regulamentos, essas coisas, isso aí é por conta da diretoria. Isso aí é coisas que eles tinham que ver. O jogador naquela época não queria nem saber disso. Você veja, hoje os atletas têm empresários. Sim.
que falam, você nem fala isso, nem dê entrevista. Antigamente dava entrevista no treino, no vestiário, cheio de gente no vestiário, a gente tomando banho, os repórter, televisão, tudo dentro do vestiário. Então era totalmente diferente. Então o que a gente queria mesmo era jogar futebol, dar alegria pro povo, fazer gol, o goleiro defender, defesa não deixar. É isso que a gente queria fazer. Ele queria dar show, queria dar caneta, queria dar chapéu, queria fazer lançamentos bonitos. A gente queria isso. Agora essa outra parte é por conta da diretoria. E você falou que, apesar disso tudo, você é a favor da disputa de pênalti quando os jogos terminarem empatados. Cara, eu sempre achei aquilo fantástico. Eu acho que é onde você prepara os seus jogadores, tanto para fazer o gol, tanto o goleiro para defender, para já descobrir onde o cara bate, onde mais bate, já se ficar preparado. Porque quando você vai bater e não sabe onde o cara nunca bateu e tudo, você tem que ir na sua intuição. Mas quando você tem hoje, como fase, tem o scout disso, o scout daquilo, o goleiro já sabe mais ou menos onde o batedor vai colocar, o cara que bate já sabe que o goleiro pega bem daquele lado, do outro. Você tem que treinar batida nos dois lados, e tem uns que não sabem, só sabem de um. Então, isso aí, além de beneficiar aquele que foi mais competente na batida, que ganha um ponto a mais, na época era assim, você prepara seus atletas para esses momentos decisivos que podem acontecer até numa final. Uma final, exatamente. Você no esporte teve uma relação com a torcida, né, do esporte, e ainda tem, né? Quando você vai lá, você ainda deve ser muito bem recebido. Eu tenho um carinho muito grande para aquela torcida, para aquele povo, né? Principalmente. O povo pernambucano, o nordestino, é um povo muito acolhedor. O meu carinho pelaquela torcida, para aquele povo, em especial a torcida do esporte, é muito. Foi um casamento, assim, foi uma coisa que casou tão lindo. A torcida, eu jogando o futebol que eu joguei lá, a torcida, aonde eu ia, me adorava, tirava foto. Não é só isso, não. O que eles tinham, o carinho que eles tinham comigo é fantástico. E hoje eu chego em Recife, estou no aeroporto descendo a escada rolante, e o pessoal me olha, vê, já começa a apontar, Ribamar. Eu mudei um pouquinho, né? Não sou mais aquele menino de 23 anos que foi para lá. Não mudou tanto. Assim. Daí eles olham, já vão lá perguntar se sou eu, já querem tirar foto, já perguntam onde eu estou, o que eu estou fazendo, por que eu não vou morar lá, porque todo mundo quer que eu perto, vá morar. Né? Então, cara, e volta e meia aí, como estou fazendo essa matéria com você, o pessoal me chama para fazer lá. Eu fui para lá, assim, chateado de ter saído do Santos, mas eu acho que foi a melhor coisa da minha vida. Não acho não, eu tenho certeza que foi a melhor coisa. Primeiro, cheguei lá, fui jogar com o Leão, que era goleiro ainda, o Éder, que saiu, estávamos juntos no Santos, fomos para lá, encontrei o Robertinho, Betão, jogadores de seleção brasileira, Ademir Lobo, que jogou no Botafogo, então, o Cléo, que jogou no Inter, Barcelona e tal. Olha, era uma grande equipe, eles estavam fazendo um time para ser campeão pernambucano. E lá eu encontrei, como eu falei do Leão, o Leão foi dos treinadores, amigos, né? Primeiro amigo, depois treinador, que falou para mim a coisa mais importante. Por isso que de lá eu saí para Corinthians, Palmeiras. Eu voltei para o centro, era para ter ido para fora e tudo. Por quê? Porque o Leão, amigo da gente quando jogava, daí assumiu como treinador, continuou amigo e treinador. Daí ele sabia, pela experiência sua de ter jogado várias Copas do Mundo e participado da academia do Palmeiras, no Corinthians, no Vasco, em tudo que é lugar que ele jogou, Grêmio. E o que ele falou? Ele chegou para mim um dia e falou: Ribamar, você tem uma qualidade técnica muito boa, mas você não consegue terminar você não atravessa um campo com a bola dominada passando por 3 adversários. Você não tem condição física. Se você não treinar, você só vai ter a sua qualidade técnica. Daí eu comecei a treinar.
que passou a dar mais importância para o comecei treinamento. a dar a importância ao treinamento. Daí foi treinamento, vai, treina e treina. Ou eu que não gostava de caminhada, naquelas caminhadas antigamente de 6 km, 7 km, eu terminava a caminhada na frente chamando os outros de costas. E eu era dos últimos sempre a chegar. Né? Começou a tirar onda. Comecei a tirar onda e daí isso começou a aparecer durante os jogos. Daí comecei a jogar e muito, além da qualidade técnica, a minha movimentação, o meu deslocamento, eu sempre procurava estar no espaço vazio e depois quando eu pegava a bola eu tinha condição física, além da qualidade técnica, eu tinha condição física para ir para cima, driblar, força, daí você acaba ganhando tudo com o treinamento. E daí foi onde eu me destaquei em 88, fui muito bem. No ano seguinte todo mundo me queria, era Corinthians, era Palmeiras, era Grêmio, era Bahia, Portugal. Mas você jogou no Santa Cruz, né? Joguei. Como é que foi isso? Infelizmente, eu fui para Recife, na época, querendo voltar a jogar no esporte. Cheguei lá, eu viajei, fui passar uns dias lá. Isso foi, só para situar a cronologia. Foi em 92. 92 já. 92. Eu fui para passear, e ficar uns dias lá, já com o intuito de repente, conversar com o pessoal. Eu estava sem clube na época, em 92, eu tinha jogado em 91 no Fluminense. Estava para ir para o Flamengo no final do ano, daí não deu certo. Fui campeão da Taça Guanabara pelo Fluminense, perdemos a final para o Flamengo. E aí em 92 fui fazer um passeio, passar uns dias lá em Recife. Já com o objetivo até de repente conversar com o esporte, voltar. Só que chegou lá, o pessoal veio conversar, mas não deu aquela atenção e tal. E eu não posso ficar me oferecendo, nem tinha intenção de me oferecer, e sim esperar que eles tivessem iniciativa. Tivesse interesse, né? Tivesse interesse. Mas tudo isso também tem a ver com a minha saída. Primeiro quando eu saí do esporte, quando eu terminou meu contrato e todo mundo me queria, todo mundo queria. Eu, na época, eu nem ligava. Eu poderia continuar no esporte até. Só que o presidente chegou e falou, não, tem muita gente interessada, nós temos que fazer. Daí esse presidente, a diretoria, me liberou para acertar com o Palmeiras. Aí eu vim em São Paulo e acertei com o Palmeiras. Fui lá com o seu Nicola, com o Márcio Papa. O Leão estava no Palmeiras, o Leão que me indicou. E daí aceitei todos, né? E voltei para Recife. Mas quando eu cheguei em Recife, eu estava vendido para o Corinthians. Entendeu? Então, infelizmente, na época lá, o presidente, lá, quem estava tratando do assunto da minha venda, fez um leilão. E o Corinthians deu mais. E, consequentemente, eu cheguei lá e falei, poxa, mas vocês me liberaram, eu já acertei com o Palmeiras, e agora o que eu vou fazer? O presidente falou assim, ó, não quero saber o que você vai fazer. Você está vendido para o Corinthians, vai lá e acerta com o Corinthians. E o que eu vou falar para o Palmeiras? Não sei, problema seu. E falou. Situação horrível, né? Olha a minha situação. Corinthians e Palmeiras, eu acertado com o Palmeiras e vendido para o Corinthians. Daí, você vê, naquela época eu não tinha um empresário que ficava lá tratando do meu assunto. Era eu que ia lá, sentava na mesa com o dirigente, acertava o meu contrato, tudo. Era uma situação completamente diferente. Daí cheguei, o que eu fiz? Vim para São Paulo, mas quando eu vim para São Paulo, a torcida tudo no aeroporto me esperando para conversar comigo, me recepcionar, a torcida do Corinthians. Mas eu falei que vim para São Paulo para conversar primeiro com o Palmeiras e depois ir. A torcida me recepcionou, eu peguei e saí, não fui acertar com o Corinthians, fui lá conversar com o Palmeiras, cheguei, expliquei a situação, e eles falaram, não, Ribamar, tudo bem com a gente, fica liberado, pode ir acertar com o Corinthians. Você ainda jogou no Inter de Limeira, depois no Coritiba aqui, né? Bom, eu joguei na Inter de Limeira, depois da Inter de Limeira fui pro Fluminense. Ah, jogou no Fluminense. Aliás, depois eu fui pro Santa Cruz. Eu estava
cobrindo o Fluminense algumas vezes para o Jornal dos Esportes, na época que você jogou lá. Agora eu estou lembrando disso. 91. Em 91, exatamente. Fomos campeão da Taça Guanabara. Isso. Eu jogava Foi na com a final com o camisa Flamengo. 11. O Edinho gostava Tinha muito. Reinaldo, não, time... O time tinha Bobô, tinha Renato, tinha Ézio, tinha Ricardo Pinto. No começo, quando eu cheguei lá, tinha Valber, tinha Torres, daí acabaram indo pro Botafogo. Isso. Não, eu fui antes, fui em 90, não foi em 91, não. Foi em 90. Você chegou lá em 91. 91. Né? Foi posterior. No meio do ano de 91. E o Fluminense tinha formado um time muito bom, né? Ele tinha um time bom no começo, mas daí acabou perdendo algumas peças, principalmente Valber, Torres, o Alexandre Torres, que mais um lateral, mais o meio de campo e ataque do Fluminense era muito bom. Tinha uma defesa boa com o Carlinhos Itaberá, com o Sandro, com o Marcelo Barreto na época, o Júlio, mas não eram aqueles jogadores como Valber, Alexandre Torres, e tinha o Ricardo Pinto, um grande goleiro. O meio de campo do Fluminense tinha o Pires. Pires é um grande jogador, não é aquele do Palmeiras, mas é um Pires que era dali do Rio, muito bom jogador. Também. Daí tinha mais o segundo volante muito bom, o Marcelo Gomes. E depois no meio de campo tinha o Bobô. Eu quando cheguei tinha o Edivaldo, que jogava na ponta esquerda, daí o ponta esquerda saiu e eu entrei e jogava o Renato e o Wesley. Então o nosso time era muito bom. Jogou ali mais movimentando. Eu jogava, fazia o quarto homem, eu armava, eu chegava. Uma fase que o Brasil estava jogando muito com dois atacantes só, não foi? Isso. Mas o Renato nem atacante. Não, o Renato que jogou no América. O Sapinho, o Renato Sapinho, que jogou no América, jogou no Flamengo. Muito Depois jogou no Botafogo. Muito bom jogador. E o Ézio, né? O Ézio Perez. Saudoso Superézio. E você acabou tendo que encerrar a sua carreira com apenas 31 anos. Isso. Por causa de uma cirurgia. Infelizmente eu tive um problema de hérnia de disco, que na época a medicina ainda não sabia lidar bem com isso, né? Apesar de não me incomodar mais. Eu operei em 1994 e em 2005 operei de novo. Voltou a mesma. Apesar de em 94 era meio ainda no tempo do quebrar pedra. Em 2005 já era com artroscopia, essas coisas todas. E hoje deve estar muito mais avançado ainda, né? Não deve atrapalhar um atleta caso tenha uma hérnia de disco hoje, a não ser que seja fratura, alguma coisa. Fratura já dá um problema já de não poder andar nem tudo, né? Mas hoje hérnia já não é mais um grande problema, né? Mas para qualquer atleta atrapalha muito, né? Muito tempo você cuidar. Ou seja, uma das coisas que também atrapalharam muitos atletas, além da hérnia, o joelho, né? Joelho até hoje, por mais que a medicina esteja avançada, ainda atrapalha muito o atleta, principalmente de futebol. As articulações de uma forma geral. Né? Sim, mas joelho e coluna Para você foi muito doloroso ter encerrado dessa forma, né? Foi Porque foi uma ruptura, né? Na época, eu tinha feito uma entrevista para ir jogar no Osaka, no Japão. Fui até São Paulo. Eu brinco até hoje, porque na época não é como hoje, você tem um celular que você tira foto, que você guarda, você joga no computador. Na época você tinha aquelas fotos que você comprava dos pessoal do fotógrafo de jornal. Ele leva lá, você olha, você pega, compra, guarda. Daí eu fiz o meu currículo, fazia os currículos, foi tudo embora. Book, né? Fazer o book. Fazia tudo, foi tudo embora. Hoje eu guardo assim, quando aparece uma foto que eu não tenho, eu já jogo lá pro meu computador, jogo nas minhas fotos, porque tem, essa semana mesmo mandaram umas fotos aí do tempo meu e do Palmeiras. Eu não tenho nenhuma foto eu no Palmeiras. Tenho lá uma foto que a gente foi pra Cremona jogar, tiramos uma foto de um casamento lá no hotel. Tem essa foto guardada. De jogo mesmo? As outras eu mandei tudo no book, né? Como se fala, no currículo que você coloca. Mas na internet não se acha? Não acha? Hoje na internet você... Cara, às vezes um amigo daquela época tem lá, ele tira uma foto e joga lá no grupo que você tá, você Aí cata e guarda. Mas aí você continuou
você teve que encerrar a carreira e continuou trabalhando no futebol como está até hoje. Como estou até hoje. A minha vida foi futebol, né? Sempre futebol. Eu fugia de casa quando eu era garoto para jogar bola, apanhava quando voltava, todo dia, e você não queria saber, você queria jogar. Era um excelente aluno, sempre quando não dava problema. Eu tinha as coisas assim, eu adorava futebol, mas o que eu vou fazer aquilo da melhor maneira possível. Eu ia para a escola para estudar. Para quê? Estudar para saber melhorar minha cultura e tudo. Então eu ia lá, procurava fazer o melhor, procurava ser o melhor aluno. Quando eu comecei a trabalhar na Pernambucana, eu comecei a trabalhar com 12 anos, 1974, nem tinha 12, fui registrado dia 1º de novembro, faço dia 10 de novembro, trabalhando desde julho, agosto, sem registro, naquela época, com 11 para 12 anos. Então, trabalhei, ajudei minha família, minha mãe a criar, ela criou 3 filhos sozinha. Porque seu mais velho? Eu sou do meio, meu irmão também trabalhou cedo. Então, no pacote, quando eu era pacoteiro, eu queria ser o mais rápido, o melhor. Quando eu fui office boy, queria ir lá fazer um negócio bem rápido, voltar. Então, tudo que eu procurei fazer ser o melhor. Futebol, a mesma coisa, sempre procurei. Quando tive essa aula, né, do que eu precisava fazer, que o leão, fui lá, procurei fazer, melhorou mais ainda. Se eu tivesse tido um leão em 20 anos, com 19, 20 anos, eu teria ido muito mais longe na minha carreira como atleta de futebol. E como eu te falei, a vida assim, eu sempre procurei ser o melhor em tudo que eu falei. Infelizmente, eu tive que parar. De repente eu estava jogando no CRB. Tem o CRB de Alagoas. Eu joguei no Ituano, em 93, 92 joguei no Santa Cruz, 92 no Santa Cruz, 93 eu joguei no Ituano, disputei o campeonato paulista pelo Ituano. Em 94 eu estava no CRB. Foi quando aconteceu? No CRB eu cheguei quarta-feira, treinei quinta, sexta, concentrei no sábado, joguei no domingo de manhã. Na segunda fui fazer aquele passeio de escuna, voltei, na terça-feira fui treinar, senti a coluna. Fizemos um clássico lá, do clássico das letrinhas, CRB e CSA. Foi 2-2, fiz um grande jogo, quando eu estava vindo do Ituano. Daí ninguém sabia, fiz uma tomografia naquela época, hoje tem ressonância, tem tudo, naquela eu fiz uma tomografia, estava com hérnia e me dava injeção todo dia para eu poder treinar. Eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia ficar nem em pé nem sentado, só deitado. Então, infelizmente tive que parar. Fiquei durante 15 dias fazendo tratamento na piscina, tudo para poder ficar 2 horas sentado para poder viajar. Na época eu tinha muita confiança no Dr. Romualdo, lá de Recife, peguei um voo, fui para Recife. Ele falou assim, Ribamar, foi a frase mais difícil de escutar. Você já pensou em outra profissão? Ele falou assim para mim, cara, parece que desabou tudo. Tirou o teu chão. Cara, e agora, cara? Daí eu falei, não, doutor, eu nunca pensei em outra profissão. Minha vida foi jogar futebol. Cara, então já acho bom você ir pensando. Mas não tem nem, eu falei, mas não tem nenhum médico que possa me ajudar? Ele falou, tem, e na tua cidade, lá em Curitiba. E ele falou, qual médico? Eu perguntei para ele, ele falou, Dr. Luiz Roberto Viale. Ele é o melhor ortopedista que trabalha com coluna. Especializado nessa coisa. E ele dá palestras e tudo lá em Campinas e tudo. Procura ele lá na tua cidade. Daí eu voltei para Maceió, fiquei mais um tempo fazendo um tratamento para melhorar mais, para poder ficar mais tempo, que eu vou dali para Maceió para Recife é rápido. De Maceió para Curitiba ia demorar mais tempo. Então eu tinha que... Aí foi melhorando. Cheguei em Curitiba, fui fazer
consulta com ele. Ele me operou, ele falou, pode, com certeza pode voltar a jogar futebol. Mas daí, nesse meio tempo, mas eu já tinha aquela frase do Dr. Romualdo lá, eu já comecei a investir, comecei a trabalhar com quadras e tudo, mas sempre pensando em voltar. Sempre pensando em voltar. Daí, você se envolve demais no futebol, você tem que se cuidar do seu corpo. E daí, na época, eu trabalhava muito, ia dormir tarde, levantava cedo, dava aula de manhã, aula de tarde, cuidava da quadra à noite, cuidava do parque, amigos e tudo, e treinamentos, eu arrumava. E resumindo, a alternativa foi tomando conta. Acabei fazendo essa gestão de 20 e poucos anos trabalhando com quadras esportivas, escolinha de futebol. Mas não saiu do mundo do futebol. Hoje, com a pandemia, eu perdi essas quadras. Não, aquelas quadras foram saindo de uma para outra, e a última eu perdi em 2020, né, quando começou a pandemia. Hoje continuo trabalhando aí com futebol. Nós temos a Confraria dos Ex-Atletas do Curitiba, onde eu sou coordenador da escola da Confraria. Trabalhamos eu, o Mauro Madureira hoje e mais o Nilson. Mas já trabalhou o Heraldo, já trabalhou o Jairo, já foi o Jairo, o Vaval. Foi o sonho do Tobi essa escola de futebol. Infelizmente ele não chegou a trabalhar, também se foi. Mas teve o Gerson, que também se foi agora há pouco tempo. Mas o Reinaldinho, mais antigo ainda que a gente. Então, o Reginaldo Nascimento, que hoje está trabalhando no Curitiba. Então, a minha vida foi futebol. Continua sendo? Continua sendo. Hoje eu sou presidente do clube do Novo Mundo. E além do clube do Novo Mundo, eu faço campeonatos das categorias 50 a 60 anos aqui em Curitiba. Comecei esse ano, em virtude que durante a pandemia ficou parado e tinha um pessoal que fazia, agora eu comecei a fazer antes deles. Estamos fazendo um negócio bem bacana, com jogos televisionados todo final de semana, e foi uma coisa que ficou muito bom. Hoje eu brinco até com vocês que 50, 60 anos que nunca cantaram o hino nacional de chuteira, estão cantando agora comigo, estou fazendo. E também tem um sonho aí que com a minha idade chegou, com a maturidade que eu tô, Você vai fazer 60 anos agora, dia 10 de novembro? 10 de novembro, faço 60 anos. Parabéns antecipados. Opa, muito obrigado. E tenho interesse agora em continuar a minha vida no futebol. Tenho a intenção de fazer, de tentar concorrer à presidência da Federação Paranaense de Futebol, em virtude do meu currículo, né, por ter sido já um atleta amador, que hoje a federação cuida do futebol amador e do profissional. Fui o atleta amador aqui em Curitiba, pelo Capão Raso, em 1980, e fui profissional, né? Amador também pelo Júnior do Pinheiros, depois profissional pelo Pinheiros, profissional pelo Curitiba em 93, fora os clubes do Brasil, né? Mas falando aqui por pensar em Federação Paranaense de Futebol. E tem um amigo nosso lá que hoje é presidente, é o Hélio Cury, que também é meu amigo do nosso grupo, de um grupo que eu participo desde 95, que eu jogo minha pelada, né, que é um grupo de pelada, que também é meu amigo, o qual a gente ajudou esse grupo Fórmula 1 e eu particularmente ajudamos ele a estar onde ele está. Espero que possamos aí ter uma boa convivência e a gente possa conseguir os apoios políticos, né? Políticos, eu digo apoio dos clubes, para que eu possa, a princípio sou um pré-candidato, se eu conseguir esses apoios, vou poder ser um candidato à presidência da federação em 2023. Eu desejo muita sorte para você, tudo de bom, e agradeço. Hoje, né, como presidente do clube do Novo Mundo, nós estamos numa final inédita. Sim, a final do... O clube nunca esteve numa final da Série A do Amador da Suburbana aqui. Saímos na frente no primeiro jogo, fizemos um placar de 2-0.
Eu quero enaltecer aqui o trabalho do treinador Ivo Petri, do ex-presidente Maza, que hoje abraçou a causa lá e os dois tocaram esse time do adulto do Novo Mundo, além da torcida, que a torcida está fazendo um trabalho maravilhoso, sendo o 12º jogador da equipe. E espero que no final de semana, nesse próximo final de semana, o Novo Mundo se consagre campeão num título inédito para levar lá para o Clube do Novo Mundo. Tá. Ribamar, muito obrigado por essa entrevista, por nos receber, por nos trazer aqui, né? E por ter saído lá, não ter participado ainda do programa. Vamos encurtar a nossa conversa para você poder participar lá do Sintonia da Bola, que eu estou esperando você lá. Poxa, eu é que agradeço, né? Vocês virem de longe para fazer essa matéria comigo, e isso daí, primeiro, já é uma grande alegria para mim ser lembrado. Segundo, é um prazer falar daquilo que a gente mais gosta, que é futebol. Vamos agradecer também ao Sérgio Ramires, que foi quem... Grande Tchê, meu amigo, jogamos juntos no Pinheiros, fomos campeões. Uma pessoa maravilhosa, fantástica, um grande amigo meu, dos grandes amigos que a gente fez no futebol. E no futebol é isso, eu falo, outro dia eu estava passando lá no campinho de futebol do Novo Mundo, durante o jogo de sábado, agora eu como presidente nem assisti o jogo, vi uns meninos brigando e tal, falei, ô meninada, parei, vocês estão brigando? Futebol não é para brigar, futebol é para fazer amigos. Não tem que brigar. Se vocês brigarem aí, eu vou abrir o portão e vou tirar todo mundo aí de dentro. Porque eu sou o presidente aqui, então cuidado. Daí eles pararam de brigar e continuaram jogando bola. Mas futebol a gente faz muitos amigos. O Tchê é uma dessas pessoas que eu fiz como amigo na época, desde 83, 84 no Pinheiros, e até hoje nós nos reencontramos e damos sempre. Só para terminar, o Ramires tem uma qualidade espetacular, a brincadeira que eu vou fazer aqui. Ele fez amizade até com quem ele bateu, o Rivelino e o Zico. Mas é isso, o futebol é só ali, mesmo quando você briga, sai no tapa e tudo, cada um revê o que fez. E hoje em dia, meu amigo, a gente tem que, uma das coisas mais importantes é saber perdoar. É isso que é importante. Nós estamos aqui nesse mundo para servir e perdoar. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a você. Muito bom.